Olá, tudo bem? Bem-vindo ao terceiro vídeo da nossa série sobre contratos, TCLE e inadimplência. Aliás, hoje o tema da nossa conversa é justamente esse, inadimplência e método de pagamento. Nós vamos explicar o que você pode fazer para aumentar os seus recebimentos, diminuir a sua inadimplência e assim aumentar a lucratividade do teu negócio, seja você um profissional que só presta serviços como dentistas, ou seja você uma empresa, seja você uma clínica, um consultório odontológico. Bom, você já entendeu na nosso primeiro encontro a importância de um contrato. Contrato odontológico, ele é não só um termo de garantia, mas ele é também um termo que vem para cobrir as necessidades impostas pela legislação, no caso, o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, ele te obriga e me obriga como dentista a atender a necessidade de informação e a necessidade de segurança para os nossos pacientes. Tudo demais que está lá no Código de Defesa do Consumidor são artigos e leis, ou melhor, são artigos que vão explicar como que deve ser a relação entre consumidor e prestador de serviço. No nosso caso, os nossos contratos odontológicos, eles vão servir muito mais para caracterizar abandono de tratamento, caracterizar as formas e o método de pagamento, dizer o que é a descrição do serviço contratado, tudo isso é muito importante. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como receber melhor, como cobrar de forma mais adequada os nossos pacientes, os nossos clientes e evitar aborrecimentos. Bom, primeiro passo, você tem que ter um contrato odontológico, e isso você já aprendeu. Então nós vamos colocar aqui, ó, o primeiro passo é o contrato. O contrato odontológico tem várias funções, você já sabe disso, e uma das funções do contrato odontológico é de descrever os meios de pagamento e o valor do contrato. Então esse aqui tem um valor monetário. E esse valor monetário ele tem que ser pago em determinados prazos ou épocas. Em determinados prazo ou época. Ou ainda uma forma de como se pagar. Você tem que colocar no seu contrato um item ou um artigo em que caracterize a quebra deste contrato. A quebra do contrato por inadimplência, ou seja, a falta de pagamento, ele pode e deve caracterizar abandono de tratamento ou rescisão contratual. No meu caso, por exemplo, nosso prazo de pagamento é 90 dias. Então, se o cliente atrasa mais que 90 dias, ele automaticamente está rescindindo o contrato odontológico que ele tem conosco. E isso é uma rescisão por iniciativa do cliente. A partir desse momento, nós vamos dar início à cobrança desse nosso cliente. Vamos fazer um parêntese aqui. Antes de chegarmos nos 90 dias, a gente vai tentar negociar com esse cliente para tentar receber dele. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso, primeiramente, através de telefone. Primeira coisa, telefone. Vamos ligar para ele. Bom, como que é essa ligação? Vamos supor que um paciente hipotético, o seu João. Seu João está devendo para a gente, está atrasado, não pagou a parcela que devia ter pago. A gente vai ligar para o seu João. Alô, seu João, tudo bem? Seu João, olha, aqui é do consultório odontológico, a gente está com uma parcela em atraso. Quando o senhor vai poder vir aqui passar e acertar? Isso é importantíssimo fazer essa pergunta. E não comentar com ele assim, por exemplo, está atrasado, né? Então, você vai poder vir passar? Você vai poder vir pagar? Como é que tá? Você não pode deixar aquelas perguntas abertas para o cliente poder contar uma história, falar que, sei lá, que o cachorro morreu, que a sogra ficou doente. Senão você vai ouvir muita história se você deixar perguntas abertas. Então sempre perguntas fechadas. Que dia que você pode passar aqui para acertar? Amanhã? Pode ser depois de amanhã? Sugere uma data muito rápida, em cima, porque já está atrasado. Se você postergar muito, a coisa vai complicar para o seu lado. Então, sempre tentar uma pergunta fechada. Telefone, a gente vai colocar aqui, ó, perguntas fechadas. Pergunta fechada. O que é uma pergunta fechada? É aquela pergunta que a resposta é sim, não, uma resposta exata, dia 1, dia 2. Então, sempre buscar uma pergunta fechada.
Bom, não deu, o paciente não pagou. Você vai ligar de novo para o paciente, você vai fazer um segundo telefonema para o paciente. Nesse segundo telefonema, você vai conversar com ele. Olá, João, tudo bem? Seu João, é o seguinte, o senhor passou aqui, o senhor ficou de acertar hoje. Quer dizer, o senhor ficou de acertar ontem aqui e não passou. Que dia que você pode vir passar? Dá para vir acertar hoje? Assim, sabe? Dá para vir acertar hoje? Pergunta fechada. Sim ou não? Porque tem que ser incisivo. E, aliás, quem vai fazer essa ligação telefônica? É você? Você dentista? Não, não é você dentista. Você vai ter que ter uma secretária para fazer isso. Você vai ter que treinar a sua secretária adequadamente para isso. Muitas vezes a secretária ela não tem essa habilidade de conversar da forma como a gente está conversando aqui. Mas tudo isso é treinável. Isso é muito importante. Você precisa treinar a sua secretária de modo que ela tenha capacidade de falar sem ficar com vergonha. Porque cobrar uma pessoa às vezes dá vergonha, não é um negócio muito confortável. Na melhor das opções, vamos usar essa palavra, é desconfortável. Mas à medida que você consegue treinar um funcionário ou uma pessoa para falar adequadamente, ela vai fazer isso de forma natural, porque afinal de contas faz parte do próprio trabalho dela e vai fluir normalmente. Você, dentista, nunca pode ligar para o seu paciente para cobrar, por um motivo especial. Você tem uma relação muito mais íntima com o cliente. E aí você vai desgastar esta relação. Toda vez que você, dentista, liga para cobrar um paciente, você está desgastando a relação com aquele cliente. E aí é muito comum, se você liga para um cliente cobrando ele começar a reclamar do trabalho. Falar, meu trabalho está ruim. Porque, na verdade, psicologicamente, o devedor ele precisa achar um motivo para continuar te devendo. Porque senão fica ruim para ele também. Então ele coloca lá, não, ficou ruim. Ah, não gostei. Ah, fulano falou que está mal feito. Alguma coisa ele vai querer justificar psicologicamente. Aí vem a importância de você ter um bom contrato. Porque no contrato está previsto exatamente aquilo que vai ser entregue, o prazo, a data, os valores e também a forma de rescisão. Porque em caso de rescisão, como que vai ser esse acerto? Será que ele vai ter que pagar 50%? Ele vai ter que pagar aquilo que começou? Ele vai ter que pagar tudo? O que o Código de Defesa do Consumidor diz? Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando você está lidando com clientes, porque a gente obviamente começa uma prestação de serviço sempre objetivando o melhor para as duas partes, objetivando o melhor para o paciente e o melhor para o dentista, mas nem sempre isso acontece. Às vezes a gente tem problemas durante o tratamento, o paciente pode viajar, ele pode precisar interromper, ele pode perder o emprego, alguma coisa pode acontecer. E você tem que prever também essas situações que são situações atípicas, mas que também ocorrem. Então tem que estar previsto isso em contrato até para evitar aquela sensação de e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter prejuízo? Será que eu vou ter prejuízo toda vez e achar que o prejuízo faz parte do normal? Não, não faz. Você consegue, sim, obviamente sempre vai ter uma taxa de prejuízo, mas não fazendo parte do normal. Você tem que ter um plano B, você tem que ter uma forma de lidar com o paciente inadimplente também. Então, a segunda vez você vai ligar para ele. Bom, toda vez que eu ligo, eu vou anotar no prontuário. Sempre anotar no prontuário. E aqui também eu vou anotar no prontuário. Por quê? Quando eu anoto que eu estou fazendo essas comunicações com o meu cliente, eu estou aumentando as minhas provas. Eu estou fazendo com que eu, profissional, eu, dentista, tenha mais provas caso esse paciente venha a me questionar judicialmente no futuro por algum problema, por alguma necessidade, ou mesmo por, sei lá, porque quer achar razão onde não tem. Então isso acontece, a gente é que tem que se precaver. Como eu falei, para o Código de Defesa do Consumidor, todo cliente é hipossuficiente técnico, ele não sabe de nada, ele não sabe das coisas, ele não tem a obrigação de se fazer provar, de fazer com que a sua palavra seja verdadeira, mas você tem, você que é dentista tem essa obrigação. E a forma de você cumprir com essa obrigação é mantendo tudo registradinho, bonitinho. Bom, Weder, liguei a primeira vez, liguei a segunda vez, o paciente não vem me pagar. Bom, se o paciente não vem te pagar, você pode iniciar um processo de cobrança formal. O que é um processo de cobrança formal? Você vai enviar uma carta para ele, um e-mail, às vezes uma mensagem de telefone. Isso é muito importante. Então, por exemplo, como que nós fazemos aqui? Nós enviamos um e-mail. Nós vamos enviar para o nosso cliente um e-mail
informando a dívida. É o nosso terceiro contato. O e-mail tem uma grande vantagem, eu já comentei sobre o e-mail, eu gosto muito de e-mail. O e-mail tem uma vantagem, ele fica registrado. Você consegue comprovar o dia que você enviou, o e-mail que foi enviado, e em alguns casos, quando você usa, por exemplo, alguns provedores pagos, você consegue inclusive receber a mensagem de que a pessoa leu seu e-mail. Você pode fazer, qualquer provedor tem isso, a opção de responda para dizer que leu essa mensagem. Aí quando a pessoa abrir a mensagem vai vir uma caixinha assim, ó, o solicitante, o emitente solicitou uma resposta de leitura, uma cientificação de leitura. Você quer enviar? Bom, se for um devedor, normalmente ele vai falar que não, então ele não vai te enviar. Mas os provedores que são pagos, eles conseguem dizer para você exatamente a hora em que aquele e-mail foi aberto. Subentende-se que aquele e-mail foi aberto pelo dono do e-mail e não por um terceiro, porque afinal de contas a senha e o login são pessoais. Você mandou o e-mail e a pessoa também não pagou. Bom, vamos começar com a cobrança formal. A gente ainda está dentro do período de 90 dias, normalmente o paciente não está vindo mais no seu consultório, mas ele ainda não rescindiu o contrato. Então você vai mandar uma cobrança por carta registrada. Por que registrado, Éder? Porque quando você manda uma cobrança por carta registrada, você recebe o AR, que é o aviso de recebimento. E esse AR você vai anexar. Esse AR é o seu comprovante que você enviou aquela comunicação para ele. E aí se você me perguntar, Éder, mas me falaram que o AR não adianta, porque eu tenho que entregar para a pessoa. É verdade? Não é bem assim não. Na verdade, você só precisa notificar a pessoa quando você está trabalhando com uma ação falimentar. Não tem nada a ver com o que a gente está trabalhando aqui, eu nem vou explicar nada sobre isso. Já há julgados no superior, no STF, comprovando e nos falando, tornando público, abrindo jurisprudência de que o simples recebimento, por exemplo, pelo porteiro de um prédio, já comprova e já é uma prova verdadeira de entrega. Ele já é aceito como um documento entregue. Porque se você imaginar num condomínio que talvez tenha 1000 moradores, como em São Paulo tem muito isso, o carteiro não vai entrar no condomínio até por questão de segurança. Não vai entrar, ele vai entregar para o porteiro. Então o porteiro vai assinar que recebeu lá aquela comunicação. E aquilo ali é uma prova de entrega. Então você vai receber esse AR. Então você já tem a 4ª comunicação. Veja bem, você já tem 4 comunicações de cobrança. Você está indo além do que é necessário, inclusive. Bom, venceu os 90 dias, você já mandou 4 comunicações, registrou tudo no prontuário, o paciente não pagou. O que você vai fazer? Vai dar rescisão contratual. Rescisão contratual por falta de pagamento. Não importa se é paciente de ortodontia, se é paciente de implante, não importa. Rescisão contratual. No caso de ortodontia, principalmente, porque a ortodontia, o paciente que não está fazendo manutenção, ele pode vir a ter problemas em decorrência da sua ausência. E aí vai dentro do Código de Defesa do Consumidor, você tem que dar o direito de informação para o cliente. Então você tem que avisar o cliente que a ausência dele, algo parece óbvio, a não manutenção pode prejudicar o tratamento. Isso parece óbvio, mas a lei não entende assim. A lei entende que você tem que afirmar. Então se ele diz isso, você tem que fazer. Então você vai mandar todas as comunicações e depois dos 90 dias você vai rescindir o contrato. Você vai fazer a rescisão. Você vai rescindir o seu contrato odontológico. Você rescindiu o contrato odontológico, agora você tem 2 situações diferentes. Você vai notificar uma outra comunicação. Você vai notificar o seu cliente, para comparecer em até 48 horas na sua clínica, sob pena de rescisão contratual. Junto com isso aqui, eu já envio junto com essa comunicação, eu envio um boleto bancário com o valor da dívida até aquele momento, em caso de rescisão.
até o valor daquele momento em caso de rescisão. Eu já envio um boleto, porque normalmente isso aqui é uma formalidade. Se a pessoa deixou chegar aqui, ela não vai vir te pagar mesmo. Então você já manda assim, já manda com boleto bancário. Bom, deu 48 horas, a pessoa não veio, você vai cobrar essa pessoa de forma administrativa. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer através do SPC, ou você pode fazer isso através de um cartório. Qual que é o objetivo de você enviar o nome de um cliente seu para o SPC ou para um cartório? É fazer o constrangimento legal do cliente. Veja bem, eu falei constrangimento legal. O constrangimento ilegal é crime. Você não pode, se você fizer um constrangimento ilegal, seu cliente vai poder te acionar judicialmente e vai ganhar ação. Agora, o constrangimento legal não. O que é o constrangimento legal? É você tornar público que aquela pessoa é uma devedora sua. Você está falando para, no caso do SPC, você está falando para o comércio. É um serviço de proteção ao crédito. É uma entidade administrativa que informa aos lojistas ou seus associados de que aquela pessoa é uma pessoa que tem uma dívida com determinada empresa ou com uma determinada pessoa física, no caso de consultório odontológico. Para poder incluir o nome de uma pessoa no SPC, normalmente, em quase todos os casos, você tem que estar ligado ao CDL da sua cidade. CDL. Quase todos os casos você precisa estar associado ao clube de diretores lojistas da sua cidade. Quando você está associado ao CDL, você tem a condição ou a oportunidade de colocar o nome de um cliente seu no SPC. Ou você pode fazer um protesto em cartório de títulos. Cartório de títulos. Quando você faz um protesto do cartório de títulos, você não está protestando a pessoa, mas você está protestando a dívida. Qual dívida? A dívida desse boleto aqui. Por isso que eu emito um boleto da dívida. Esse boleto aqui, eu levo ele para o cartório e faço o protesto desse boleto. Obviamente, isso aqui tem que estar amparado por um contrato odontológico. Tem que estar amparado. Qual que é o grande objetivo? Dois grandes objetivos de você fazer um protesto no cartório. Primeiro deles, constrangimento legal do cliente. Constrangimento legal do cliente. Constrangimento. Ou seja, quando ele for tentar fazer uma compra em algum lugar, num banco, etc., ele vai ter algum bloqueio relacionado ao nome dele. Então, a primeira coisa é o constrangimento. E a segunda coisa é cessar a prescrição da dívida. Quando você protesta, você cessa a prescrição da dívida. Ou seja, aquela dívida vai ficar lá e um dia essa pessoa vai ter que pagar. Além disso, em muitos casos, principalmente quando não está previsto no contrato, o protesto no cartório é o prazo que vai ser contado para o cálculo de juros. Ou seja, quando você consegue efetivamente fazer o protesto do boleto, começa a se contar, a somar o valor de juros naquela dívida que o seu cliente tem com você. A nossa experiência, vamos lá, vamos falar da nossa experiência. Protestar em cartório tem uma desvantagem, que é o custo. O custo de se protestar um título, ele é em torno de, às vezes, 8% do valor da dívida. E você só vai receber aquilo quando a pessoa efetivamente puder pagar. Do ponto de vista do impacto, o protesto no cartório, ele tem muito mais impacto do que a inclusão da dívida no SPC. Muito mais impacto, porque ele é mais forte, ele tem mais força. Quando você protesta alguém no cartório, o nome dela vai sair no SPC também, quando pesquisar, e também vai sair no Serasa. Na verdade, a pessoa fica impedida muito mais com o protesto no cartório do que com o nome no SPC. Lembrando que isso aqui é um constrangimento legal do devedor e isso não é, como o próprio nome diz, irregular, não é ilegal. Você pode fazer isso. Bom, mas para fazer isso é muito importante que você rescinda o contrato odontológico. Não é interessante que você faça a cobrança de títulos simplesmente sem
rescindir o contrato, até porque nesse caso a relação com o cliente já desgastou, não vai voltar, você não vai conseguir atender o cliente de forma legal, você pode ter certeza disso. Imagina você sendo protestado por um prestador de serviço, um médico, um dentista, e você paga e fala, eu vou continuar lá porque eu gosto dele. Não, normalmente a relação já está desgastada, você não vai tratar mais lá, por mais que ele seja um bom profissional. Então não precisa esperar o retorno desse cliente, por isso que eu já mando logo para o protesto, porque se a pessoa está me devendo, ela não vai me indicar ninguém, porque ela não vai querer que ninguém venha e fale que foi ela que indicou para o meu consultório, porque ela está devendo, ela vai ficar com medo disso se tornar público, ou pelo menos com vergonha. E normalmente eles vão falar mal do seu serviço. Isso mesmo, não importa, pode ter ficado excelente, ela vai falar mal. Por que falar mal? Porque psicologicamente ela tem que justificar que está te devendo. Então, aquele serviço ali ficou uma porcaria, ficou ruim, então por isso que eu não paguei, e não vou pagar, ele não merece. Então é assim que funciona na prática. E para a gente coibir isso, é necessário estar protegido com o contrato. Aliás, uma informação também muito importante com relação à dívida e cobrança dos seus clientes, uma vez que você tem aquele título você fez um protesto no cartório, você recebe o título de protesto. A pessoa não pagou, tem um título de protesto. Esse título vai ficar com você. Você vai guardar esse título anos e anos. A pessoa só vai conseguir tirar o nome dela no cartório o dia que ela tiver um instrumento de protesto na mão. E o instrumento de protesto está sobre a sua guarda, sobre a sua responsabilidade. Existem apenas duas formas de quitar a dívida. Com o instrumento de protesto em mãos, a pessoa vai lá, leva no cartório e tira o nome dela do protesto, tira o título do protesto. Segundo, com um documento que chama-se carta de anuência. A carta de anuência é feita por você, que é o dono da dívida, a pessoa que protestou o título, informando que aquele título, daquele número emitido em tal data, com tal vencimento, foi pago. E você tem que assinar e reconhecer firma dessa assinatura. Aí a pessoa pode efetivamente tirar o nome dela do título protestado no cartório também e voltar a ter crédito. Bom, essa parte de inadimplência, essa parte aqui que a gente explicou hoje, ela já ficou bastante clara para você, você pode rever novamente essa aula e conversar, prestar mais atenção em alguns pontos, anotar suas dúvidas e me mandar por e-mail. Eu tenho recebido muitos e-mails, realmente eu recebi uma quantidade enorme de e-mails, eu me surpreendi com o interesse que as pessoas têm nesse tipo de assunto, isso é muito bom, porque isso aqui é uma proteção para todos nós que somos dentistas. E na segunda-feira, agora dia 24 de novembro, nós vamos fazer uma aula ao vivo às 21 horas de Brasília. Isso mesmo, às 21 horas nós vamos transmitir uma aula aqui pelo site da Odontobranding mesmo, pelo site da Odontobranding. Você vai poder assistir a uma aula comigo, vai poder interagir durante essa aula, mas seria muito mais interessante se você puder anotar a sua dúvida e me enviar essa dúvida por e-mail, porque através deste envio prévio eu tenho condições de dar um suporte muito mais organizado e muito mais aprofundado do que na hora, porque na hora a gente vai ler muita pergunta e aí provavelmente pode acontecer, aliás, de eu não conseguir responder uma ou outra questão. Então na segunda-feira eu aguardo você para a gente conversar um pouco mais sobre contratos, inadimplência e TCLE. Algumas pessoas me enviaram um e-mail, eu vou deixar isso bem claro, tá? Algumas pessoas me enviaram um e-mail e falaram assim, Éder, por favor, me dá o seu modelo de contrato, me dá o seu modelo de TCLE. Eu não vou enviar o meu modelo por um motivo muito simples, porque não dá para você pegar simplesmente o meu modelo de contrato, o meu modelo de TCLE e aplicar na sua vida. Você precisa entender por que aquele contrato foi feito daquele jeito, qual que é a forma de se alimentar aquele contrato, qual é a forma de se alimentar o prontuário odontológico. Como eu falei isso no nosso primeiro encontro, a gente fez uma consultoria para chegar até o nosso modelo ideal com advogados, a gente demorou muito tempo, foram mais de 5 horas conversando com o advogado, me explicando como que é o nosso procedimento, e aí foi formalizado um contrato que ficou muito legal, tá muito jóia, o TCLE também muito jóia. Mas não dá para eu reproduzir isso para ninguém, não dá. Por quê? Porque a gente precisa explicar, a gente precisaria, na verdade, explicar como é feito. A gente precisaria explicar
como aquele contrato é alimentado. E aí que está o segredo. O segredo não é ter um contrato. Contrato tem na internet, tem no CRO, tem em vários lugares modelos de contrato. Mas isso não é o que vai garantir segurança para você ou garantir que você receba dos seus pacientes. Mas o método pelo qual aquele contrato é alimentado, o método pelo qual aquele TCLE é alimentado, o método pelo qual as coisas funcionam. O método faz toda a diferença. Então, por esse motivo, eu não vou enviar para ninguém o meu modelo de contrato odontológico, porque se eu envio o meu modelo de contrato odontológico sem as informações, você não consegue fazer nada, você não consegue sair do lugar também, ok? Então é essa a nossa informação, eu espero que tenha ajudado muitas pessoas, espero que tenha te ajudado. Eu já falei que a Odontobrand, ela distribui 20% de todo o conteúdo que ela produz. Esse conteúdo faz parte do nosso curso também, do nosso curso de Gestão Total. E o objetivo não é nem de fazer essa divulgação, só estou explicando isso para você. E nós vamos continuar com mais materiais, tá? Você pode sempre acompanhar o nosso canal, acompanhar o nosso Facebook, se inscrever no nosso canal do YouTube, que eu sempre posto lá muitos vídeos, sempre acompanhar. E se tiver alguma dúvida, me manda um e-mail, odontobranding@gmail.com. odontobranding@gmail.com. Então eu te aguardo segunda-feira, 9 horas, horário de Brasília. Segunda-feira, dia 24 de novembro, ok? Um grande abraço e bom final de semana. Se você está me vendo hoje na sexta-feira, bom final de semana. Se for qualquer dia, um ótimo dia.